o Biratã Cirne. Opa, é um café atrasado, hein? Mas vamos lá. São 16 horas e 40 minutos. Batendo ali um papo, quando a gente se encontra com um amigo, né? Que jogamos bolas, jogamos futebol, né? Contra, mas ele pelo Industrial de Ingá, é o Sargento João, irmão de Israel, jogou no 13 ou no Campinense? Jogou nos dois, foi Israel, ex-13 e ex-Campinense, lá na década de 80 e 90, né? Queria abraçar aí o Sargento João, que é contemporâneo também do meu irmão Ribamar, que também jogou muita bola e ainda joga, viu? Ribamar tá com 62 anos, jogando muito ainda. Eu tive um irmão que foi profissional, Ronaldo, jogou no Alto Esporte, Ronaldo Cirne, que é lá de Bananeiras. Ronaldo jogou no Atalé de Bananeiras, no Vila Branca de Serra Branca. Ainda é craque. Ele hoje é da seleção de sêniors do Brasil, com 65 anos, jogando até no exterior. Ronaldo Cirne, lá de Bananeiras. Então, quando eu falo de futebol, eu já me empolgo bastante. Aí bateu um papo ali, 2 minutos com o João jogando no Industrial de Ingá e eu jogando lá pelo ou Estudante ou Náutico de Pocinhos, naquelas famosas Copas do Interior. Ingá tinha o Industrial e o América. Eram 2 times muito bons. Inclusive eu lembro que em 85, João Capinho, o Estudante eliminou o América de Ingá na semifinal e perdeu o título para o Tabajara no Plínio Lemos. 3-2 em 85. Foi uma derrota dolorida. Mas era um dos... O Tabajara na época era nível Alto Esporte, nível Guarabira, né? Era um timaço, o Tabajara da Lagoa Grande. E muitos jogadores do Tabajara foram profissionais, né? Então João, um prazer, viu? Conheci o amigo pessoalmente. E sendo João, já é gente boa, né? Porque tem João Capinha aí, né? Deus lhe abençoe, viu? Um abraço, bom trabalho. Sargento João, da Polícia Militar da Paraíba, irmão do ex-jogador profissional do 13 do Campinense, Israel. Ó, gente, agora não é Israel aquele grandão ignorante, não, né? É Israel, o baixinho, né? Que jogava muito também. Porque tem Israel que batia até no vento, né? Israel, ex-zagueiro do 13. Vamos lá, o Capim foi bom, porque eu respirei, né? É porque eu parei ali no centro, Capim, aí, cadê poder sair mais? Um carro me trancou assim, né? Numa fila dupla, e eu fiquei lá preso, esperando que o cara chegasse. Você tem que ter paciência, ter calma. Eu acho que ele foi multado, né, pelo tempo que ele estava lá, tem câmera, né? Eu fiquei 10 minutos, né, buzinando e ele não aparecia. Aí depois ele pediu desculpa, que ele foi numa casa lotérica pagar uma conta e atrasou. Dei, tudo bem, amigo, agora, aquela câmera ali, eu acho que você vai ser acionado. Mas Deus quer que não, a gente não deseja mal a ninguém, né? Ele pediu desculpa, tá desculpado e eu estou aqui, tá tudo bem. João Capim, quando é uma pessoa ignorante que, né, faz logo confusão, eu não. Chegou, conversei. Ele pediu desculpas, ele achou que eu ia demorar, né? Mas eu entrei só no ambiente, 1 minuto, entrei e voltei. Por isso que eu atrasei um pouquinho, mas tem tempo. Hoje a gente tem, hein, João Capim, né? Hoje é sexta-feira, como diz, hoje é sexta-feira, vai ter calma. Amanhã é sábado, aí depois do sábado vem o domingo. É um final de semana, João Capim, de muita zoada em Campina Grande, que imagina aí 2 carreatas dos 2 candidatos que estão em primeiro e segundo lugar. Outra coisa que não vai faltar é carro, viu? E muita zoada. Então, são 2 carreatas, Manso vai trazer todos os detalhes, né? Porque tem uma carreata do candidato Bruno Cunha Lima e outra do candidato Johnny, né, Bezerra, né? São 2 carreatas, uma no sábado, né? E a outra no domingo. Então o Manso vai trazer, né, daqui a pouquinho todas essas informações no resumo da política. E hoje também é dia de entrevista, né? A última entrevista com os candidatos a vice. Hoje é Mary Rodrigues, que é a candidata a vice-prefeita de Nelson Júnior, do PSOL. Ela foi entrevistada hoje pela equipe de jornalismo da Caturité, que entrevistou todos os vice-prefeitos já, né, candidatos. Foram entrevistados, primeiro foi o Marinaldo Cardoso, eu não vou lembrar a sequência, né, mas foram entrevistados, mas vamos lembrar da sequência. Foi entrevistado primeiro Marinaldo Cardoso,
republicano, que é o candidato a vice, doutor João Bezerra, do PSB. Depois foi entrevistado o doutor Anelise Menegueso, que é a candidata a vice de Arthur Bolinha, do Novo 30. Depois foi entrevistado Pedro Ivo, que é candidato a vice de André Ribeiro, do PDT 14. Foi entrevistado, semana passada, Alcindor Vilarim, o candidato a vice, né, do prefeito Bruno Cunha, que é candidato à reeleição. Bruno é 44, Alcindor, candidato a vice, é do Podemos. E hoje foi entrevistada pelo Jornal da Manhã, e vai reprisada às 5 horas em ponto, Mary Rodrigues, que é a candidata a vice-prefeita de Nelson Júnior, do PSOL 50. E também foi entrevistado já Hermano Nepomuceno, do PT, candidato a vice de Inácio Falcão, do PCdoB 65. E, segunda-feira, André Ribeiro, né? A última entrevista com os prefeitos, André Ribeiro, que é do PDT 14. Já foram entrevistados Nelson Júnior, que foi o primeiro, né? Foi Nelson. Depois foi entrevistado Inácio Falcão, Arthur Bolinha, doutor Johnny, doutor Johnny Bezerra foi na última segunda-feira. Antes teve o prefeito Bruno Cunha Lima. E na próxima segunda, o último prefeito entrevistado pela equipe da Caturité é André Ribeiro, do PDT 14. Portanto, 8h15 da próxima segunda-feira, André Ribeiro no Jornal da Manhã, e 5 da tarde, reprise aqui no Caturité, no município, como vai acontecer daqui a pouco, 17 horas, com a candidata a vice de Nelson Júnior, Mary Rodrigues. Mary Rodrigues será hoje a entrevistada aqui numa reprise. E claro, né? Um balanço aí. Né? Hoje o homem falou muito, foi, não, Manso? Muita coisa, muita novidade, né? Tem muito moído lá pelo sertão. Gabinho, no sertão é o seguinte: primeiro um cara simulou que tinha sido sequestrado, não foi. O cara se amarrou todinho de. Né? Como é aquela coisa que bota na estaca? Arame. Foi, ele se amarrou todinho, disse que foi que tinha sido sequestrado, era mentira. Outro metralhou o carro, mentira, ele foi tudo simulado. Aí teve um caso de um candidato a prefeito que já foi solto. Segundo ele, colocaram uma arma dentro do carro dele. Aí disseram à polícia: ó, o cara tá andando armado. A polícia foi lá, prendeu, é de Iraúna. Ele é o prefeito, candidato à reeleição. Prenderam o prefeito, né? Aí no outro dia, no mesmo dia, soltaram. E ele disse que a arma foi colocada, né, dentro do carro dele. Veja só que o que acontece na política, né? Mas, tempo de eleição, tudo pode acontecer. Campina Grande, aparentemente tranquilo, porque João Capeta até agora só teve aquele incidente, né, naquele debate do Sintab, pelo que a gente ouviu falar até agora, foi a situação mais grave, né? Que houve aquela discussão entre simpatizantes, depois teve aquela tentativa de agressão com a lata de cerveja contra o prefeito Bruno, o candidato a vereador, né, inclusive foi preso, deve ter sido liberado, claro, né? Deve estar arrependido, porque aquilo não há necessidade de fazer aquilo, né? Mas no mais, tudo tranquilo, não vai ter forças federais em Campina Grande, a Polícia Civil vai dar conta, a Polícia Militar também, vai ser uma eleição, se Deus quiser, tranquila. Teve época em Campina, em João Capim, que pegava fogo, viu? Eu lembro, teve campanha que era confusão, viu? Principalmente no dia das apurações, né? Mas agora não, que é tudo eletrônico. E vença aí o melhor. Tem pesquisa, né, João? Hoje tem pesquisa oficial, inclusive Josimar Barbosa já trouxe o resultado no RC Notícias, vai reprisar no nosso programa. Essa pesquisa está em todos os portais, está em todos os programas de rádio divulgados, porque é oficial. Ó, gente, foi oficial, a gente divulga. Meu capim, teve hoje alguém que saiu com pesquisa falsa, né? Esses caras vão ser chamados pela justiça. Você não pode estar espalhando pesquisa falsa. Saiu uma oficial e soltaram uma falsa, né? Ou seja, pior que os caras botam nos grupos do WhatsApp, pensa que os caras não vê. Aí os caras fazem print, pegam o nome dele, né? E empurram na justiça. E é processado, né? Porque é crime, né? Se for uma pesquisa registrada, não tem problema nenhum. Pode ser o resultado que for. Registrou, a justiça liberou, pode divulgar. Então essa que a gente vai trazer daqui a pouco o resultado.
que Jorge Mar Barbosa, inclusive, vai detalhar, é do Instituto Data Trends, né? Eu já vou aqui adiantar, né, os números, depois Manso traz tudo, né, com detalhe, mas a pesquisa Data Trends, registrada no TRE e no TSE, pesquisa registrada no TRE e no TSE, traz o seguinte resultado. Em primeiro lugar, é a estimulada, né? Aquela que acaba cita os candidatos. O nome, prefeito Bruno Cunha Lima, 58%, Bruno do 44%, que é o União Brasil, Dr. João de Bezerra do PSB 40%, João Capim cresceu muito, né? Porque os outros caíram, né? 24%, Inácio Falcão do PCdoB, que é o 65%, 12%, Dr. João é PSB 40%, né? Bolinha que caiu muito nessa pesquisa aqui, 3% só, né? Arthur Bolinha do Novo, que é o 30%, teve 3%. André Ribeiro do PDT, 14%, 2%. E o Nelson Júnior do PSOL, que é o 50%, teve 1%. Então aí os 6%, nessa soma aí, né, o prefeito Bruno 58% e os candidatos à oposição todos juntos 42%. Ou seja, segundo a pesquisa de hoje, né? Do Data Trends, que foi registrada e publicada e é considerada, né, pelo TRE, TSE legal e oficial, daí, portanto, os números liberados hoje. Mas domingo, às 8, é eleição, se Deus permitir tudo na paz, aí vamos, né, Capim? A partir de 5h30, 6 horas da tarde, 6 horas, a gente já sabe quem é o prefeito de Campinas, da cidade todinha aí, porque o TSE, né, João Capim, quer unificar o horário mesmo das eleições, o começo e o fim, para começar a apurar tudo ao mesmo tempo. 17 horas, fecharam as urnas, já começa a apuração. E quando for 7 da noite, porque tem aí alguns estados aí, né, Centro-Oeste, 7 da noite você vai saber quem é o prefeito da sua cidade, né? E também a demora mais, João Capim, é vereador, né? Que tem questão de legenda. Aí o vereador demora um pouquinho mais, sair o resultado. Mas os prefeitos, com 1 hora depois, a gente já vai saber quem são os prefeitos de praticamente todos os municípios do Brasil, se não houver, né, nenhum problema, né? Nas apurações. Mas a gente torce para que tudo prevaleça dentro da democracia. João, os comerciais que tinham, você já adiantou tudo aí, né? Eu quero lembrar aqui alguns parceiros. Deixa eu ver aqui se eu tenho algumas notícias aqui. Ó, aqui é um comunicado importante, viu? Já aconteceu hoje e vai acontecer amanhã de novo. É uma interdição da Polícia Rodoviária Federal. Hoje a interdição foi ali próximo a Pocinhos, João Capim, já aconteceu. Foi das 14h40 às 15h40. São as obras da duplicação, né? Então hoje a Polícia Rodoviária Federal interditou durante 1 hora um trecho, lá no quilômetro 177, que fica próximo ao acesso à cidade de Pocinhos, porque ali, João Capim, ali me parece vai ser o contorno, sabe? Onde vai sair a primeira etapa, né? Vai ser ali perto de Pocinhos, porque a duplicação ela vai passar por trás de Lagoa de Dentro, São João da Mata, e vai sair lá perto de Pocinhos, né? Para seguir até a Farinha, né? Aí amanhã tem outra interdição, só que essa é aqui na Alça Sudoeste, ali próximo ao presídio do Serrotão. Ali de vez em quando tem, né? Porque isso é para João Capim, explodir, né? Explosões de pedras lá. Amanhã, dia 28, de 13h50 às 14h40. Como eu vou para Pocinhos umas 4 horas, acho que quando eu for para Pocinhos já vai estar liberado, né? Então amanhã é uma interdição próximo ao presídio do Serrotão, na Alça Sudoeste, ali da entrada do Mutirão, das 13h50 às 14h40. As interdições são necessárias para garantia da segurança durante a detonação, esse é o termo, né? Detonação de rochas para a obra de duplicação da BR-230. É um Capim e o Flamengo, hein? Meu Deus do céu.
Ô, noite agoniada foi a minha de ontem, viu? E o dia também, hoje todo... Cabelo, o que é que tu tem? Eu digo, nada. Não tem nada. É o Flamengo na cabeça, somente. Né? O Flamengo teve chance, rapaz. Mas isso mesmo. Falar do Flamengo agora vai dar raiva, aí eu vou perder o humor aqui do programa. O time teve muita chance, treinador Tite, misericórdia. Não está acertando na escalação do time, viu? Era para ter colocado, né? Gabi, como é que um treinador, o time tá perdendo, merecendo ganhar, não, empatando, merecendo um gol e bota o zagueiro, ele troca o zagueiro. Tendo o rapaz lá, né, o jogador mais caro que o Flamengo comprou no banco, né? Era para ter entrado com os dois laterais, Varley e Ayrton Lucas, que são laterais que avançam, né? Aí colocou dois laterais bons, são bons, Varela e Alex, mas são jogadores mais de marcação. Aí perdeu a classificação. Aí vai ser Botafogo e Penharol, né? E River Plate e Atlético Mineiro. Pois é. Vamos embora. Josimar Barbosa está ouvindo o programa. Obrigado, amigo. Josimar Barbosa, o manso. Ele mandou aqui a foto da entrevista de hoje, que a gente coloca lá no YouTube, né? Obrigado, Josimar Barbosa, o manso. Hoje foi Mary Rodrigues, entrevistada pelo Jornal da Manhã, Arimatea Souza, Manso, Gabriel Diniz e Raíssa Kelly, né? Já mandando um abraço aqui, né, Gabinho, para o pai de Raíssa Kelly, que está me ouvindo, Laurismar, é porque o nome dele é este. Ele devia ter um apelidozinho para melhorar pra gente, né? Mazinho. Laurismar, pai de Raíssa Kelly, aqui da Caturité, ele, a esposa, são nossos ouvintes. Obrigado, Manso. Geraldo Claudino. Eita, João Capim, ele ainda tá com... Oi? Sim, ele ainda tá com a esperançazinha, a Copa do Brasil também, né? Ainda tem a Copa do Brasil. Agora tem que passar pelo Corinthians, né, João Capim? Tem que passar pelo Corinthians para poder disputar aí a Copa do Brasil. Rapaz, o tempo passou ligeiro. Vamos pro comercial, que na volta já tem a entrevista, né, Capim? Vamos lá. O programa Caturité nos municípios, da Rádio Caturité FM, reprisa as entrevistas concedidas pelos 6 candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Campina Grande ao programa Jornal da Manhã, da mesma emissora, e que foram objeto de termo de acordo entre os candidatos e suas coligações e homologadas pela Justiça Eleitoral. As entrevistas estão sendo reprisadas na íntegra, sem cortes ou alteração de seu conteúdo. Muito bem, então a partir de agora, reprise da entrevista com Mary Rodrigues, ela é candidata a vice de Nelson Júnior do PSOL, entrevista concedida à equipe do Jornal da Manhã. Vamos à reprise, João Capim, com Mary Rodrigues. Vem aí, na Caturité, a voz das urnas. A melhor cobertura das eleições é na Rádio Caturité, com a equipe do Jornal da Manhã e Paraíba Online. Você participa da festa da democracia e a melhor equipe jornalística vai para deixá-lo melhor informado. Rádio Caturité, Jornal da Manhã e Paraíba Online. Informação com credibilidade e audiência garantida. A última rodada da série de entrevistas que promovemos ao longo das últimas sextas-feiras com as candidaturas à vice-prefeitura de Campina Grande. E conforme o sorteio prévio que foi feito com as assessorias das candidaturas, Mary Rodrigues, que é a vice de Nelson Júnior do PSOL, Mary, que é filiada ao Partido Unidade Popular. Está aqui conosco, Josimar Barbosa. Pode começar, a gente vai... Deixa eu só dar a ordem aqui na cronológica. Primeiro, muito bom dia, candidata. Prazer tê-la conosco. Muito bom dia, Arimatea. Muito bom dia, Manso. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Araújo, da técnica. A todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Agora vamos acionar o tempo e pode começar. Mas se vocês forem eleitos, vocês, Nelson Júnior, assumindo a prefeitura a partir de 1º de janeiro,
Vocês vão, por exemplo, instituir uma cota para mulheres, tipo 50% das secretarias tem que ser ocupada por mulheres, ou 40%, ou 60%, pelos demais cargos como diretoria, coordenações, vão instituir um tipo de cota de gênero? Olha, essa questão da representatividade feminina é uma questão muito cara para a gente. Eu acho que a gente tem que ter esse processo da paridade em todos os aspectos do governo. Eu considero que isso é uma questão importante, que não resolve o processo. A gente tem que entender que só ter a paridade não resolve as contradições que existem entre a representação feminina, mas eu acho que é importante, eu acho que o meu companheiro de chapa pensa igualmente a mim, tanto que ele poderia, né, ter pensado, como majoritariamente as outras chapas, ter um homem como a vice, mas optou por ter uma mulher como eu na vice, para já de início estar representado por um homem e uma mulher. O ideal na sua cabeça seria 50% das secretarias ocupadas por mulheres? Se pudesse, era importante. A gente tem poucos espaços em que a mulher tem esse cargo de liderança, infelizmente, ainda na sociedade que a gente vive. Um aspecto do machismo, né, estrutural que a gente vivencia. A gente tem dados que mostram, inclusive, que muitas vezes as mulheres tendo um nível de escolaridade maior do que o homem, acaba por receber menos, ocupando o mesmo cargo. Então a gente precisa reforçar cada vez mais a presença feminina nos espaços de poder, principalmente nas lideranças. Marie, você integra a chapa do candidato professor Nelson, do PSOL. E quem é Marie na vida política? É a primeira vez que você é candidata, né? E candidata já à vice-prefeitura. Explica aí para o ouvinte, para entender melhor quem é Marie Rodrigues. Certo. Eu vim do movimento estudantil, né? Eu fui da gestão do centro acadêmico do curso que eu fiz na UFCG. Eu sou formada em matemática, sou professora também de formação. E eu comecei a minha vida política nesse aspecto da questão do movimento estudantil. A Unidade Popular, ela foi um partido fundado pelo movimento que eu construía na universidade. É um dos movimentos. E aí a gente fez essa legenda partidária porque nós dos movimentos sociais não nos sentíamos representados nos partidos que estavam aí postos. Porque a gente considera que o processo político ele tem que ser constante, tem que ser uma construção constante. E não uma construção a cada 2 anos, a cada 4 anos. Aí a Unidade Popular nasceu com esse sentido e vem lutando até agora. Aí por isso que estamos aqui representando o nosso partido. Além dessa pauta que Josmar mencionou há pouco, quais são as contribuições no programa de governo de Nelson Júnior que tem diretamente a sua influência ou sugestão? A gente conversou amplamente sobre a construção do programa. O PSOL ele tem uma linha que se assemelha com a linha da Unidade Popular, que é esse contato um pouco maior com o povo, né? Que, por exemplo, o Nelson é sindicalista. Eu também ocupo um cargo no sindicato da minha categoria. Eu sou delegada sindical da AIC. E muitas vezes a gente se encontrava nas lutas, né? Nas mobilizações que tinham por várias questões. E a gente tem um processo de sempre consultar o povo sobre as decisões. A gente acha que essa é a forma correta de se tomar as decisões. A gente acha que esse processo de ter uma cúpula política que pensa as políticas para o povo, muitas vezes acaba caindo em equívoco de que aquilo não é o que a população realmente necessita e almeja. Então, o PSOL fez um processo de seminários e conversou com várias lideranças políticas, dos movimentos sociais, da academia, para formular o seu programa. E a gente participou também, a gente contribuiu, principalmente nesse aspecto do processo de um programa realmente popular, tendo o povo como centro do debate, que a gente acha que é o que falta na política. Pegando esse gancho aí, em relação ao orçamento, o governo do estado tem um orçamento democrático estadual e aqui em Campina Grande tem um orçamento participativo para a elaboração do orçamento. Você acha que é democrático mesmo o orçamento aqui de Campina Grande? E como é que seria a elaboração do orçamento, como você vê o povo aí no centro do debate? A gente considera que é importante a gente fundar conselhos populares nos bairros. Nosso programa ele tem essa proposta da gente ter conselhos populares nos bairros para que a decisão ela não venha de cima para baixo. Ela seja debatida na base e aí, mediante o debate da base, a gente adeque a questão do orçamento do município às reivindicações e anseios da população. E aí a gente tem algumas questões que a gente pode discutir, porque muitas pessoas perguntam sobre isso. Não, mas como é que vai viabilizar essas questões em relação a, por exemplo,
as dívidas do município e tudo mais. E a gente precisa debater a rediscussão da dívida pública do município. A gente precisa rediscutir, por exemplo, esses empréstimos que foram feitos pela prefeitura, que foram feitos contra a soberania do povo. Eu tenho certeza que se a população de Campina Grande tivesse sido consultada sobre essa questão dos empréstimos, eles não iam concordar com essa situação, porque é uma dívida para mais de ano nossa. A gestão do prefeito aí, mesmo que chegue a reeleição, que a gente acredita que não vai chegar, ele vai acabar essa nova gestão dele e ele não vai ter pago essa dívida, e o povo de Campina Grande é que vai arcar com essa dívida que foi totalmente feita sem discussão com a população. A gente considera que essa questão que é um equívoco e essa questão que afasta o povo da política. Esse distanciamento de achar que tem pessoas iluminadas que podem pensar por nós que nem vivenciam a nossa realidade. Então, a gente precisa envolver as pessoas que sentem realmente as contradições dessa sociedade na pele e que, por isso, sabem opinar de forma mais consequente para essa mudança. Além do governo participativo, né, com participação da sociedade, como você disse, como povo no centro do debate, caso a chapa de Nelson e de Marie venha a ser eleita, o que mais é prioridade no governo em termos de educação, saúde? O que é que você acha que seria a prioridade para discutir primeiramente com o povo campinense? Olha, uma questão que a gente considera que é central em Campina Grande é a questão da mobilidade urbana. É uma das questões que a gente tem nas visitas, nas conversas que a gente tem tido com o povo, é uma questão que o pessoal tem feito muita reivindicação assim com a gente. E a gente considera que o modelo que é feita aqui em Campina, que na verdade é uma parceria público-privada, né? A gente considera que é aí que está o equívoco. A gente acredita que enquanto os processos que são ditos públicos estiverem entregues nas mãos de empresas privadas, a qualidade do serviço ela nunca vai ser o principal, e sim o lucro do empresário que é dono daquela empresa. Então, hoje a gente tem uma tarifa que é bastante alta em nossa cidade. O povo de Campina Grande paga aí R$ 4,30, mas essa não é a tarifa real. Ainda existe a tarifa real. A tarifa real está por volta de R$ 4,90. Esses 60 centavos a mais são subsídio que a Prefeitura de Campina Grande entrega, inclusive antecipadamente, aos empresários do serviço público, do serviço privado, aliás, de transporte. Então, a gente tem um pagamento duas vezes. A gente paga R$ 4,30 pela passagem e o resto do dinheiro, esses 60 centavos, que inclusive no início do ano passado foi na casa de 4 milhões de reais, também são do serviço público. Também são nossos. Então, a gente paga duas vezes aos empresários do transporte para que eles ofereçam um serviço extremamente ineficiente. Tem várias questões que poderiam ser resolvidas que não foram. O aumento de frota após o fim da pandemia, a questão dos ônibus rodando fora do horário comercial, que a gente acha um absurdo que a classe trabalhadora só possa usar o transporte público quando é para trabalhar. E não tem lazer não, e não pode sair no domingo não, no final de semana, à noite, para ir fazer alguma coisa. Então, por que esse investimento para essa melhoria não é feito? Porque quanto menos o empresário investir, mais ele embolsa. Então, como é que a gente resolve isso? Nacionalmente, o nosso partido tem pautado a construção de empresas públicas de transporte coletivo. E aí a gente cai novamente naquele processo do orçamento. Se a gente rediscutir a dívida pública do município, se a gente optar por fazer uma pausa nos pagamentos para ser auditada essas dívidas, vai sobrar dinheiro e a gente vai poder investir nesse processo. E a gente vai poder gradativamente chegar ao que a gente acredita que é a melhor solução, que é a tarifa zero para todo mundo, todos os dias da semana, e um transporte de qualidade que funcione, porque vai ser operado pelos trabalhadores que não vão ter nenhum tipo de anseio em lucrar, pelo contrário, vão querer cada vez o transporte melhor, porque quem está sendo beneficiado é o povo e não o empresário. Nesse caso, o segmento, só para ficar claro, não cabe parceria público-privada, o sistema de transporte público deve ser estatizado, né? Com certeza. No nosso governo, a gente considera que a gente não pode dar dinheiro público para empresário. Dinheiro público tem que ser revertido em benefício do povo. Enquanto estiver nas mãos de empresário, isso não vai acontecer. O maior São João do mundo, porque hoje o maior São João do mundo, uma empresa privada realiza o São João e, segundo a prefeitura, ainda dá um dinheirinho ao poder público municipal. Como é que seria o maior São João do mundo na gestão Nelson Marie? Olha, primeiro a gente tinha que consultar as pessoas que estão envolvidas no maior São João do mundo. Eu pergunto,
A partir do momento que um empresário está à frente pensando as questões, eu tenho certeza que, por exemplo, os barraqueiros que fazem a venda no São João não foram consultados. As pessoas que fazem parte das quadrilhas não foram consultados. E aí eu vou ter a certeza absoluta que os trios de forró e os artistas da nossa terra não foram consultados sobre a construção do São João, que nem sequer são chamados. A gente prefere chamar uma pessoa que às vezes nem toca forró para pagar um cachê milionário, tirando totalmente a característica do que é o São João. Hoje você vai no Parque do Povo, a gente tem muito pouco do que é a expressão do São João. A gente tem várias marcas lá estampadas. A ornamentação do Parque do Povo é de marcas. E a gente viu, inclusive, algumas das marcas que financiaram o São João desse ano envolvidas em escândalos gigantescos de corrupção. Então, pode até ser que venha um dinheirinho, moço, para a prefeitura, mas da onde é que vem esse dinheirinho? Fica aí a pergunta, né? Esse modelo de discussão e de trazer o povo para o centro do debate, eu vou insistir nisso, porque Campina Grande tem quase 420 mil habitantes, segundo o último censo, né? Quando você pega o São João, por exemplo, diz, consultaram os barraqueiros, consultaram o pessoal do trio, consultaram a cidade. Como é que vai ser esse diálogo com esses quase 420 mil habitantes? Olha, eu acho que a gente tem que entender que as pessoas estão dispostas a construir e a conversar. E a Unidade Popular é uma prova disso. Porque o nosso partido, ele foi o único partido que foi legalizado depois da cláusula de barreira do governo Temer. Então, o processo é um processo de coleta de assinatura. Nós coletamos 1.200.000 assinaturas de pessoas conversando, dizendo que queremos fundar um partido socialista. As pessoas conversavam, assinavam, faziam o processo, e hoje nós nos organizamos em núcleos. Então, a gente tem o debate em alguns bairros da cidade com pessoas que querem mudar, interferir na realidade, fazendo elas próprias. Então, se a gente se predispor a conversar com as pessoas vão querer conversar. Quem é que não quer conversar quando a gente passa pelas ruas para falar da realidade? O meu posto não funciona, não tem vaga na creche, a gente precisaria de uma escola. Essa semana a gente teve no Altos de Campina, um bairro bastante afastado daqui. Inclusive lá não tem posto de saúde, não tem escola, eles precisam usar na Catingueira e não tem linha de ônibus própria. Tem uma linha de ônibus da Catingueira que faz o processo de ir até lá 3 vezes ao dia. Então, quando a gente chega lá, a primeira coisa que o povo fala é isso, escancar a realidade. Então, a gente tem que debater o concreto, não é a gente imaginar da nossa cabeça o que é que o povo precisa. O povo tem que ter voz e vez para falar. A tendência num eventual segundo turno é PSOL e o UP juntos tomaram posição em conjunto? Não, a gente ainda não chegou a discutir essa questão. A gente acredita que vamos esperar a questão, porque a gente acredita que vamos chegar no segundo turno. É isso que a gente está fazendo, está construindo a campanha para isso. Então a gente vai ter esse debate posteriormente, ainda não nos debruçamos. Se, por exemplo, no segundo turno for Bruno Cunha Lima e João Bezerra, vocês ficariam com quem ou voto nulo? Temos que discutir com toda a base do partido. A gente não vai tomar essa decisão enquanto direção sozinha, não. Porque isso, inclusive, fere tudo que eu disse aqui. Se a gente não discutir com o partido para tomar a decisão, nem dentro do nosso partido a gente está tendo a democracia que a gente está pautando. Conceitualmente, é considerável, em determinada circunstância, o voto nulo? Programaticamente falando do partido? A gente tende a achar que essa não é a melhor decisão. Porque esse processo da escolha consciente do processo é muito importante. Até porque essa é uma das questões que faz com que, na verdade, na sociedade que a gente vive, é um dos únicos momentos em que a gente tem uma construção democrática política do povo. O povo tem esse distanciamento, esse é o momento. A senhora tem alguns minutos adicionais aí para a conclusão, aí, as considerações finais. Eu queria falar assim que é importante que o povo entenda que o processo do voto, não existe voto perdido. Tem muito esse debate de, não vou votar em quem não são os nomes principais, entre aspas, né? Então também não acredito nisso, quem vai tomar a decisão é o povo. Que você veja os programas, veja as nossas propostas e entenda que a chapa de Nelson e Marie, nosso número é 50, que nós temos a decisão de construir a política e transformar Campinas junto com você. Ninguém aqui está prometendo nada. Pelo contrário, a gente vai contar com a sua vontade de mudar as questões e estaremos juntos para fazer essa transformação.
Muito obrigado pela entrevista. E encerramos assim a série de entrevistas com as candidaturas à vice-prefeitura de Campina Grande. Segunda-feira que vem, às 8h15, concluiremos a rodada com os prefeitáveis. O último a ser entrevistado será André Ribeiro, do PDT. Josimar, novamente, muito agradecido. Muito obrigado aí. Só lembrando que às 5 horas da tarde essa entrevista é reprisada no programa Caturité dos Municípios, que tem à frente do Biratã Cirne. Valeu, Mans! Acabamos de reprisar aí, né? Bacana aí, bate-papo aí da equipe de jornalismo da Caturité com todos os candidatos a vice-prefeito, né, e a prefeito. E dos candidatos a prefeito só falta agora André Ribeiro, do PDT 14, que vai ser na próxima segunda-feira, 8h15 da manhã e 17 horas, reprise aqui no Caturité, nos Municípios. Vamos seguindo aqui com o porta-voz das comunidades, João Capim, que horas são? 5h22. A gente ainda tem aqui alguns informes, né, de interesse geral. Aproveitar para agradecer, né, a todos que estão na sintonia do nosso programa, na zona rural, na zona urbana. Nilson Araújo, para você um bom final de semana. Nilson lá na Vaca Mecânica. Zeneide, seu Zé Caboclo, lá no bairro da Liberdade. José Carlos no Acácio Figueiredo. Ricardo Cowboy. Deixa eu ver mais, Jacapim. Pessoal que manda sempre mensagem. Geraldo Claudino, Citoiti, né, lá de Lagoa Seca. Chicão, seu Zé Corrêa, dona Judite, Antônio Corrêa, dona Nené, meu amigo Armando, grande compositor, né, ex-vereador, presidente do Instituto de Previdência, ex-presidente da Câmara, ele, a esposa Irene, um abraço, muito obrigado. Irene, que é irmã de dona Judite, mulher de seu Zé Corrêa, né? Seu Armando são concunhados, né? Armando e seu Zé Corrêa. Então, todo esse pessoal amigo, muito obrigado, né, pela audiência aí em toda a Lagoa Seca. Queria aproveitar e dar um abraço para a prefeita Dalva Lucena, que está concluindo seu mandato de prefeita, né? Ela era vice-prefeita e assumiu, né? Ou seja, quando o deputado Fábio Ramalho renunciou para se disputar, e é deputado estadual, dona Dalva assumiu, ela tinha o direito de disputar a reeleição, mas abriu mão, né, por conta de questões pessoais, a saúde do esposo dela, o ex-prefeito Antônio Edivardo. E lá em Lagoa Seca, o grupo do deputado Fábio Ramalho disputa as eleições com as candidaturas de Michele Ribeiro, do PSDB 45, com o candidato a vice Paulinho Patriota. E a oposição, o PSD 55, é o candidato a Iacome Jacome, que é vereador. E a candidata a vice de Iacome Jacome também é vereadora, Marinalda do Feijão Verde. Diego do Veleiro, né, desistiu, né, e passou a apoiar o grupo do deputado Fábio Ramalho, ou seja, a apoiar Michele Ribeiro lá em Lagoa Seca. Então, um abraço a toda a Lagoa Seca. Dona Irani, um abraço para a senhora, a mãe do deputado Fábio, de seu Zé Antônio, todo o pessoal aí de Campinote, Floriano, Xando Marinho, Lagoa Seca tem vários povoados. Campinote é São Pedro, né, mas o nome conhecido é Campinote. Xando Marinho, Alvinho, Floriano, Vila Florestal, muita audiência em toda a zona rural de Lagoa Seca. Minha gratidão a todos vocês que nos escutam aí nesse município. O secretário lá do município, Iankel, né, que está nos acompanhando agora, secretário de Finanças, Irã Stein da Saúde, Irã da Educação, Lili, que é da Saúde, Aparecida na administração, meu amigo Pessoa, secretário de Infraestrutura, a todos vocês, né, nosso abraço, que Deus continue abençoando a toda a Lagoa Seca, Lagoa de Roça, abraço ao ex-prefeito Ramalho Alves, né, que não está disputando a eleição, abraço a Severo, né, que está concluindo seu segundo mandato, lá em Lagoa de Roça. Falando em Lagoa de Roça, lá são duas candidaturas, né, tem a candidatura da oposição, que é o empresário Basta Construção, do Progressista 11, o candidato a vice é Cícero, e o grupo do prefeito Severo, né, apoiando Severo e o grupo de Ramalho Alves, Júnior Caracol, que é atual vice-prefeito, que João Capim, por ser vice-prefeito pela segunda vez, não podia mais disputar, né, mandato de vice-prefeito, então é o candidato a prefeito, Júnior Caracol. E o candidato a vice é o vereador Toninho de Naé. Manda um abraço para do Carmo aí, em Manguape, pessoal de Manguape. Dona Inácia e seu Raimundo Nonato, que tem propriedade lá em Manguape, mas mora em Lagoa de Roça, são os pais de Rinaldo,
da Farmalagos, né, cheia de promoções. Farmalagos em Lagoa Seca e Lagoa de Roça também tem a Farmacentro. Então, para todos esses amigos, a gente só tem que agradecer demais a audiência em Matinhas, agradecer a audiência lá em Alagoa Nova, né? Falando em Alagoa Nova, João Capilar, são 2 candidaturas lá em Alagoa Nova, né? A gente traz aqui também o prefeito atual, Francinildo Pimentel, do PSB 40, tenta a reeleição, com seu vice, né, também atual, Júnior de Valfredo, que disputa a reeleição para vice, e a oposição é Aninha Silva. Aninha é jornalista, né? Aninha é do 44 União Brasil e Vandique Menezes, candidato a vice. Alagoa Nova também só são 2 candidaturas. Na próxima semana, a gente traz o nome de todos esses candidatos, né, dos municípios aqui, que a gente está mais próximo, que a gente acompanha mais o dia a dia da eleição. Eu quero falar do ITR, porque o prazo para pagamento do imposto do ITR 2024-2025 está terminando, viu? É segunda-feira o último dia. Amanhã de manhã vocês podem procurar a Gilmara no escritório dela. Você é da zona rural, né? Você é da zona urbana que tem propriedade, que tem que pagar o ITR e o INCA, que é obrigatório. Amanhã de manhã a Gilmara vai atender, ela e Júlia, lá no escritório. E segunda-feira também, que é o último dia. Tá certo? Então, os 2 últimos dias para o ITR e o INCRA é sábado. Você pode pegar, João Capim, né? Pega o boleto e vai pagar na Casa Lotérica a premiada, né? De Pocinhos, ou pode pagar no Caixa Eletrônico do Banco do Brasil, mas a Casa Lotérica vai ficar aberta amanhã até 1 da tarde. Abraçar meu amigo Felipe, aí a todos, né? Aí da Casa Lotérica premiada no centro de Pocinhos. E segunda-feira também, que é o último dia do ITR, viu? E INCRA, de você pagar. Então, estou lembrando aqui, dia 30, né, é o último dia, segunda-feira. E trazendo aqui o Garantia Safra, que a gente também tem divulgado. O Garantia Safra também está terminando o cadastramento nos municípios. Lá em Pocinhos, hoje, dia 27, foi iniciado o distrito de Nazaré. Começou hoje o cadastramento lá em Nazaré, para o pessoal de Nazaré, Alagamar, Recanto, Aripuá, Messias, Riacho Fundo e Carrapateira, lá na associação, né, do distrito de Nazaré. Começou hoje, termina segunda, com as letras de M a Z. Então você do distrito de Nazaré ainda tem segunda-feira para fazer o cadastramento do Garantia Safra 2024-2025, para poder você ficar, né, apto aí para participar do programa, né? Garantia Safra. Então, M-A-Z na segunda-feira. Alagamar, Recanto, Aripuá, Messias, Riacho Fundo e Carrapateira, todo mundo lá na associação. Tem uma equipe, né, da Secretaria de Agricultura, a equipe da Empaé, trabalhando nesse cadastramento, abraça Marcelo da Empaé, ao secretário de Agricultura, Rafael, o pessoal do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, né, presidente do Conselho, Paulo Sérgio Gomes da Silva, né, e gerência operacional da Empaé em Pocinhos, Marcelo Bernardo de Oliveira. Muito bem. Então, ó, aí na terça-feira, dia 1º, vai ser todo o pessoal de Caiçara. Terça-feira, dia 30. Dia 1º de outubro, Caiçara. Todos os agricultores, de A a Z. Corta-Dedo, Floriano, Urubu e assentamento 1º de maio. Vai ser lá na associação da Caiçara, terça-feira, dia 1º. No dia 2 termina a zona rural, né? Termina tudo com as comunidades Mailadinha e assentamento 1º de maio. Vai ser no dia 2, na quarta-feira, letras de A a Z, para os agricultores de Mailadinha e assentamento 1º de maio. Vai ser lá no Banco de Cimentos. Leve toda a documentação do casal, tá certo? O cadastramento do Garantia Safra é para os antigos e também para os novatos. Então, João Capim, está terminando aí o Garantia Safra, a inscrição, né, para depois o pessoal do governo faz a triagem e manda os boletos, né? Aí você vai saber se você vai ter direito ou não. Comercial, João? Já? Vamos embora, daqui a pouco a gente tem algumas informações e ele, um resumo da política, pesquisa, como Josusmar Barbosa, como diz, como é que chama, Mônica chama ele, Mônica Visca? Josus Manso, ele mesmo. E o Manso é manso mesmo, é maneiro, é bom, viu? É inteligente, é preparado, João Capim, Manso é manso.
Vamos lá, rapidinho aqui, 17h38. Aqui tem um convite do Texto dos Homens de Puxinanã, amanhã, viu? Aniversário, 20 acho que 20. Agora eu jogo aqui, me deu um branco. 2005, 19 anos, né? Sentimos honrado em convidar você, sua família e o Texto dos Homens da sua comunidade para celebrarmos junto o nosso 19º, 19 anos do Texto dos Homens, o mesmo tempo de Pocinhos também, 19 anos. Numa noite de muita espiritualidade em nossa igreja matriz, Nossa Senhora do Carmo. Amanhã, sábado, 28, a partir de 7h30 da noite. Sua presença será muito importante. Atenção terçário de todas as comunidades. A sua presença nos alegrará bastante. A programação começa às 18h30, ali em frente à Prefeitura Municipal, na Praça Inês Borba, onde o pessoal se concentra. Depois tem a procissão, né, recitando os mistérios do texto em direção à Igreja Matriz, onde haverá a missa em ação de graças pelos 19 anos do Texto dos Homens de Puxinanã. Meu abraço a James, né, que foi coordenador, não sei se continua, coordenou muitos anos o Texto dos Homens de Puxinanã, deve estar à frente ainda, né, da diretoria. Celebrando amanhã o padre Antônio Araújo, da missa solene, ação de graças. Após a missa, João Capim tem uma recepção, né, confraternização com todos os convidados, coordenação paroquial do Texto dos Homens de Puxinanã, amanhã à noite. Quem puder ir, né, terçário, compareça, é muito legal. Já participei algumas vezes, o pessoal recebe muito bem. Recanto de Santana, em Barra de Santana, lá é posto de combustível, é pousada, restaurante, loja de artesanato, loja de conveniência, tem muita cultura também lá no final de semana. Rapaz, é espetacular. Na entrada de Barra de Santana, lá você vai no Instagram, @Recanto de Santana, tem todas as informações, tem também o telefone, né, o WhatsApp, 988062016, é uma maravilha. Eu acho que é um dos empreendimentos mais completos aqui da região, é o Complexo Santana de Barra de Santana, lá no comando da minha amiga empreendedora, né, de muito sucesso, Fernanda Cordeiro. Abraço também para a dona Edileuza. Abraçar meu amigo Vadeilson Costa, Adriano Monteiro, a prefeita Cacilda Andrade, né, Manelzinho Andrade, lá em Barra de Santana. Estão vindo Caturité nos municípios, lá em Barra de Santana, João Capim. São duas candidaturas, candidatura da oposição e da situação. A oposição, Paulinho do sindicato, que é filho de Paulo do sindicato, né? Ele é do 40, né? PSB. Candidato a vice é Rafael Arruda, que é neto, né, do saudoso Vital Arruda e filho de Vitalzinho Arruda, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições. E a situação, né, liderada lá pela prefeita Cacilda Andrade e Manelzinho Andrade, tem como candidatos Jurema Barreto, que é atual presidente da Câmara, é pelo União Brasil 44, e o candidato a vice é o vereador Júnior de Admilson. Eleição também muito tranquila lá em Barra de Santana, graças a Deus. Queimada está acontecendo, João Capim, hoje o encerramento, né, da feira literária, né, de Queimada Afrique. Raquel Castanha está aqui fazendo um convite muito bacana para o encerramento hoje. Hoje, Fábrica de Sonhos, é um encerramento hoje. João Capim, hoje é 27, João Capim? Daqui a pouco tem encontro de bandas fanfarras. Eita, bandas marciais e fanfarras, né? Ontem teve Ponax lá com o repente. Hoje o encerramento, daqui a pouco, bandas marciais e fanfarras no Parque de Evento, a partir de 18h30, encerramento da Feira Literária de Queimadas. Parabenizar aí a Secretaria de Educação, né, pela programação, que foram 3 dias, né, que foi quarta, quinta e sexta, manhã, tarde e noite. O prefeito Carlinho Tião, né, está concluindo em seu segundo mandato, participou ativamente, vai participar hoje à noite também. Então, queria cumprimentar o doutor Pedro Saulo, atual vice-prefeito, né, que também concluindo seu segundo mandato, e a todos, né, lá de Queimadas, João Capim. Lá são 2 candidaturas também, né, lá em Queimadas. Candidatura da oposição é o ex-prefeito Jacó Maciel, 45 PSDB, e o vice é Felipe Ramos. E o grupo do prefeito Carlinho Tião, do deputado Dodo Tião, né, ex-deputado, é a candidata Delúzia Barros. O 10 republicano, candidato a vice é Minho de Socorro de Tião. Socorro de Tião, que é irmã de Carlinho, né? É o candidato a vice. João, vamos para Josumar Barbosa? Depois a gente traz mais algumas coisas, mas vamos trazer o Josumar, porque são 10 minutos aí de pesquisa, de informação política.
um resumo da política na Paraíba com ele, o Manso. E tem pesquisa nova, viu? Foi divulgada hoje a pesquisa do Instituto Data Trends de intenção de votos para a Prefeitura de Campina Grande. Na pergunta espontânea, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 5575/2024. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança de 95%. Foram entrevistados 600 eleitores em Campina Grande nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Na pergunta espontânea, a espontânea é o seguinte, é a primeira pergunta de uma pesquisa. O pesquisador se identifica junto ao eleitor, diz que está a serviço do Instituto tal, no caso aqui o Data Trends, e vai fazer algumas perguntas sobre as eleições municipais. E ele pergunta o seguinte: se as eleições fossem hoje, quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito de Campina Grande? Ele não apresenta nome, aí então o cara da cabeça dele vai dizendo os nomes. Nessa pergunta espontaneamente o cara responde. Bruno Cunha Lima está com 42% das intenções de votos. Em segundo lugar, Dr. João de Bezerra com 15% das intenções de votos. Em terceiro lugar, Inácio Falcão com 8%. Arthur Bolinha, do Partido Novo, professor Nelson, do PSOL, e André Ribeiro, do PDT, cada um tem 1%. Outros 32% disseram não sabem ou não responderam. Agora, quando você apresenta os nomes, né, você mostra um disco, uma lista, e aí mostra o cara, e diz, nessa lista aqui que você está vendo, com esses nomes, se as eleições fossem hoje, quem desses nomes aí você votaria? Que é o que as televisões mostram, né? Então, Bruno Cunha Lima lidera com 53% das intenções de votos. João de Bezerra, do PSB, com 21%. Inácio Falcão, com 11%. Já Arthur Bolinha tem 2%, enquanto o professor Nelson e André Ribeiro, cada um 1%. Não sabem, não responderam, 6%. Outros 5% revelam votar em branco ou nenhum candidato. E o Instituto também, ele fez os números, né, em relação aos votos válidos. O que é o voto válido? É você tira o branco, o nulo e o indeciso, que é justamente quando o TSE, o TRE dá o resultado da eleição, é só o voto válido, né? Não leva em consideração o branco, nem o nulo e muito menos a abstenção. E nesse cenário, Bruno Cunha Lima está com 58% das intenções de votos. Dr. João de Bezerra com 24%, Inácio Falcão com 12%, Arthur Bolinha com 3%, André Ribeiro 2% e professor Nelson 1%. Então, esse é o resultado aí da pesquisa Data Trends. Como Bruno, nos votos válidos, está com 58%, segundo essa pesquisa, se a eleição fosse hoje, Bruno levaria no primeiro turno. Na próxima semana, mais 2 pesquisas vão ser divulgadas. Na segunda-feira, vai ser divulgada a pesquisa do Instituto Exata. E depois, vai ser divulgada a pesquisa do Real Data Time, que é uma pesquisa que é um instituto nacional mais conhecido, né, de mais credibilidade, inclusive fez lá em João Pessoa. Então, na próxima semana, mais 2 institutos vão divulgar os números, né, da pesquisa para sucessão municipal em Campina Grande. Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem os pedidos de revisão de eleitorado nos municípios de Itacima e Catingueira, localizados no interior da Paraíba. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, que concluiu que não havia elementos suficientes para justificar a revisão solicitada.
Os pedidos foram apresentados pelo diretório do PSDB e pelo diretório nacional do Republicanos, que apontaram uma possível discrepância entre o número de eleitores e habitantes nessas duas cidades. O Tribunal Superior também decidiu acatar o pedido do TRE da Paraíba e aprovou também tropas federais para a cidade de Itabaiana. Então já são 4 cidades, Itabaiana, queimadas aqui no compartimento da Borborema, Bahia e Cabedelo. E o juiz da cidade de São Bento também pediu ao TRE que solicite tropas federais, porque o clima de São Bento está muito quente lá, né? Foi feita aquela operação em relação ao candidato lá a vice-prefeito, inclusive o cara estava com arma, o cara fez comprou um bolo por mais de 100 mil, né, na festa, e muitas apostas, o cara é dono de banca de jogo. Então a confusão está grande na cidade de São Bento, o pessoal tudo armado nos comícios, e o juiz lá da cidade quer tropas federais. A agenda dos candidatos a prefeito nessa sexta-feira: André Ribeiro do PDT pela manhã visitou lideranças da agricultura, agora à tarde participa de reunião com representantes dos motoristas por aplicativos, agora à tarde grava para o guia eleitoral e à noite participa de reunião com lideranças no bairro Jardim Paulistano. Arthur Bolinha, pela manhã, visitou instituições de ensino e empresas. Agora à tarde, empresas. E às 4 horas participa de caminhada no bairro das Malvinas. Inclusive, terá a participação do deputado federal Cabo Gilberto. E à noite, distribui currículos no bairro da Liberdade. Bruno Cunha Lima, pela manhã, concedeu entrevista em emissora de rádio e participou de entrevista em emissora de TV. Eu acho que foi a TV Paraíba. Agora à tarde, participa de reunião com a equipe de campanha. No início da noite participa de entrevista na Rede Ita e às 7h30 da noite participa de entrevista no Paraíba Online. E à noite participa de encontro com o candidato a vereador de lideranças políticas. Dr. João Bezerra, do PSB, pela manhã gravou para o guia eleitoral e visitou a comunidade Irmãos de Francisco. Agora à tarde participa de caminhada no bairro de Jeremias e à noite participa de evento com o candidato a vereador. Inácio Falcão, pela manhã, realizou panfletagem no Partage Shopping. Em seguida visitou a comunidade Irmãos de Francisco. Às 10 horas participou de encontro com representantes do Forró Nacional, Raiz. Em seguida participou de reunião com o candidato a vereadora em Bodocongó. Agora à tarde participa de caminhada no bairro da Catingueira. Às 7 horas da noite participa de reunião com apoiadores no bairro do Belo Monte. E às 8 horas da noite participa de reunião com apoiadores no bairro do Novo Cruzeiro. Professor Nelson gravou para o guia eleitoral e redes sociais pela manhã. À tarde também grava e à noite participa de atividades culturais. Ontem eu estive lá na cidade de Areal, viu? Meu amigo, acirradíssima lá a campanha na cidade de Areal. Foi o debate promovido pelo Sintab, né, transmitido ao vivo pelo blog do Márcio Angel, mas estava até por lá, e mediado pelo Muribe Macedo. Lá foram os candidatos, professor Afonso, né? E o Carlos Henrique. Inclusive, eles já tiveram aqui no RC Notícias, no início da pré-campanha. Foi um debate em alto nível, né? Dos dois, mas do lado de fora, meu amigo, estava igual aqui, aquele debate lá do Sintab, né? Com as torcidas de João Bezerra e Bruno Cunha Lima. Muita gente mesmo. Precisou chamar a polícia, né? Para, de certa forma, apartar lá o pessoal, porque é muita gente na rua, na cidade de Areal, muitos fogos de artifício. A polícia chegou lá de frente à Câmara, separou, não houve briga, mas no finalzinho cada um saiu em caminhada, em passeata pelos candidatos lá, né? O Franklin Barbosa, presidente do Sintab, né? Elogiou lá a postura dos candidatos. E hoje tem debate em Serra Redonda. Então, parabéns lá, né, à cidade de Areal, que todo mundo vai votar de forma tranquila, ordeira, e quem vencer, comemore, administre bem a cidade, e quem perder também, né, aceite o veredicto das urnas. É aquela história, né? Quem não sabe perder, não sabe ganhar, e vice-versa. Então, parabéns lá ao pessoal lá da cidade de Areal.
Muito bem, então, mandar um abraço nele, concluído o segundo mandato, o prefeito Adelso está ouvindo nosso programa, me abraço a Rodrigo, a dona Silvia, como disse Manso, né, foi um debate de alto nível, né, entre as propostas aí, né, dos candidatos, professor Afonso, que é do grupo do prefeito Adelso, e Carlos Henrique, que é o candidato da oposição lá na cidade de Areal. Roberto Castro, lá de Alcantil, está parabenizando o pai dele, hoje é aniversário do pai de Roberto Castro, seu Betinho, parabéns, seu Betinho, Deus lhe abençoe, parabéns, meu pai, que Deus lhe conceda um aniversário alegre e muitos anos de vida, cheio de saúde e felicidades. A mensagem de Roberto Castro, parabenizando o pai dele, seu Betinho, lá em Alcantil, né? Muito bem. Felicidade aí para seu Betinho, todo o pessoal de Alcantil aí, que faz parte aí do grande Buqueirão, né? Buqueirão, Alcantil foi distrito de Alcantil foi distrito de Buqueirão, o primeiro prefeito foi Carlos Dunga Júnior, né? Lá de Alcantil. Aí Ria Santo Antônio, né? Barra de Santana aí, Caturité. Pois é, 4 ex-distritos de Buqueirão, que teve como um dos maiores líderes Carlos Dunga, João Capim, e é ouvinte do programa, né? Carlos Dunga foi prefeito de Buqueirão, o filho Casé foi prefeito de Buqueirão 2 vezes. Ele hoje está no grupo da oposição, né? Lá em Buqueirão. Abraçar o pessoal da Global Tour Turismo, vai viajar, segurança, hospedagem, Global Tour Turismo lá em Queimadas. Atenção de Matéia, telefone 91894141, 93943955. Tem mais de um minuto, né, para encerrar. Deixa eu ver aqui. Hoje, a boa notícia, o Ministério do Trabalho divulgou hoje os dados do Cadastro Geral de Empregado e Desempregado, CAGED, referente à geração de emprego com carteira assinada no país, no mês de agosto. E Campina Grande, mais uma vez, registrou um resultado positivo na geração de postos de trabalho com carteira assinada. De acordo com o CAGED, foram 214 postos no saldo entre as contratações e demissões. Uma notícia boa aí, né? Aumentou aí, né, o número de empregados em Campina Grande no mês, né, de agosto. E a gente encerra o programa desejando a todos um abençoado final de semana. Eu vou curtir a minha ressaca ainda do jogo do Flamengo, né, Duda? Só Deus na causa. Até segunda-feira e depois vem sofrimento contra o Corinthians. Tchau!